Muito bom dia a todos. Professor Manuel Sérgio, neste dia 20 de março, que é Dia Internacional da Felicidade, aceito um abraço de todos os presentes que estão felizes por estar aqui consigo. Estão felizes pela sua obra, pelo seu pensamento. Felicidade que não é apenas uma questão de bem-estar subjetivo, mas é uma real experiência de bem-estar psicológico. Muito bom dia. Ao professor Manuel Sérgio, que estas ajustadas palavras, que são ao encontro do nosso pensamento, o pensamento da psicologia sobre o humano e a transcendência, pela via da inteligência espiritual, com o seu pensamento explanado nas diversas obras publicadas pelas edições Piaget. Que estas palavras sejam um altar onde se celebra a gratidão, onde se registra o reconhecimento pelo contributo do reconstruído movimento humano através da transcendência. Movimento de amadurecimento, de maturidade, através do qual o ser humano ultrapassa os limites da sua situação no mundo e se põe conscientemente e voluntariamente em relação com o absoluto. Ao professor Manuel Sérgio, indiscutivelmente um bom ser humano, com apurados níveis de sensibilidade e inteligência espiritual. Homem da totalidade, porque perseguiu sem descanso o fundamento e o sentido. Acabou por, no advento da motricidade humana, confirmar a encarnação da transcendência na humanidade e colocar o humano na experiência da transcendência. O desenvolvimento existencial humano expressa-se nos diferentes ciclos de vida a partir da natureza, que é a condição, e dos contextos, que são a ação. O processo e o percurso desenvolvimental aparecem associados a todo um conjunto de mudanças de natureza biopsicossócio-axiológicas. Mudanças que não estão exclusivamente relacionadas com a contagem da idade cronológica ou pré-definidas na física da informação genética, mas também associadas ao estádio e ao estado da vida, em que a pessoa se encontra e se confronta com a necessidade de adaptação e com a circularidade em torno das perdas e o espanto perante os ganhos. Períodos que por vezes são críticos, atendendo a que, pelo facto do ser estar especialmente sensível à estimulação do meio, pode constatar-se, surpreender-se e aprender-se. Numa interpretação mais focalizada ou global, mais consciente ou inconsciente, mais notória ou menos visível, o desenvolvimento humano expressa-se em todas as idades como uma totalidade integrada, uma prática transdisciplinar. O desenvolvimento físico, ou melhor, o desenvolvimento do corpo, de um corpo que não é físico tão só, processa-se universalmente em diferentes ritmos, diferenciando-se de indivíduo para indivíduo, permeável às interferências do tempo, às atividades, às crenças. Este corpo, condição primeira da humanidade, que pertence ao dizer de todo e qualquer discurso da transcendência. Corpo que é um eterno recomeço, onde o homem desaprende de pensar para pensar em movimento da superação e do sonho. Esta alma que é corpo, este corpo que é alma, dois em um em dois. A maturidade psíquica permite ao ser humano relacionar-se intimamente com o meio em que se insere, adaptando a si e adaptando-se a ele, à boa maneira piagetiana, numa interação dinâmica constante, em busca de equilíbrios sucessivos e progressivos, apoiando e mantendo o que mais importa à vida, a eficácia da sobrevivência, o estar em movimento. Este psiquismo, que também é motricidade, ação, afirmação ontológica da materialidade do movimento intencional. Na atividade de expressão e expansão do seu potencial,
A natureza do humano ganha progressivamente espaços e projeta-se sobre os contextos, num processo contínuo, mais ou menos proveitoso, de aquisição e valorização de competências que podem ser alcançadas, se treinadas nos mesmos contextos de enfrentamento. O desenvolvimento afetivo-social e o desenvolvimento sociomoral, com particular destaque para a função das motivações e das emoções, vão-se também expressando num processo interativo e significativo, que envolve o sujeito e os outros, em que a maturidade se traduz no maior compromisso para com os valores de nível pós-convencional e o alcance da regulada expressão emocional. Nestes domínios, não me atem as emoções, porque é com elas que leio e escrevo a vida. As mais recentes propostas interpretativas do processo de desenvolvimento humano destacam o conjunto de sistemas que em cada um de nós evoluem ao longo do tempo. A ordem dentro da complexidade, a inter-relação dos estádios, a ênfase holística e organizada, a temporalidade, a novidade e a reorganização contínua do amadurecimento humano. Aquilo que nos caracteriza e distingue é esta extraordinária capacidade de adaptação e de beneficiar com a ação do meio em nós. No meio em que vivemos, escolhemos os estímulos e é por eles que, por atribuição de sentido e significado, desenvolvemos habilidades de relação-adaptação. Em todas as idades, beneficiamos do mundo, desse mundo que entra em nós, que está em nós, que nos faz, numa relação tão íntima como é que existe entre todas as partes do corpo e que nos torna consciência encarnada. Quando esta consciência habita em nós, na ciência por nós produzida, sabemos-nos num existir para além daquilo que nos é dado alcançar. A pessoa, cada pessoa, o fenómeno humano, é uma construção movida por uma capacidade de autodesenvolvimento, com a possibilidade de controle em relação aos sentimentos e aos pensamentos próprios, e com igual capacidade na relação do sujeito consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Esta capacidade inventiva que é o verdadeiro milagre da vida. Amadurecimento integrado a partir da empatia, compreensão e preocupação pelos demais, em que a interação pode realizar-se num clima de confiança, de esperança, de abertura, apontando ao futuro sem esquecer o passado, através de um retrovisor existencial. Neste processo e percurso, o curso da vida, reconhece a importância dos suplementos da bondade, do otimismo, da resiliência, da gratidão, como disposições associadas ao bom amadurecimento, ao bem-estar psicológico, ao bem comum. Tal como noutros contextos se afirma, nas minhas terras do Douro e de Mosto, o amadurecimento das pessoas é como o vinho fino. Com o tempo, os melhores adoçam e os piores azedam. Por estes caminhos, ao longo do tempo, se vai construindo a estrutura de uma personalidade bem integrada, com características de fluidez e plasticidade, capaz de transcender as perspectivas mais egocêntricas e individualistas para situar em atitudes mais universais e coletivas. Disposições existenciais que se revelam na capacidade de adaptação às circunstâncias, capaz de desfrutar das alegrias e enfrentar as adversidades, as vitórias e as derrotas, as perdas e os ganhos. Características de pessoas bem integradas, profissionais competentes, que saboreiam a vida e estabelecem vínculos afetuosos, conscientes do alcance e das consequências das suas ações, com bons níveis de conscienciosidade e autonomia. Todo o movimento individual que liberta do umbigo egocêntrico
e dispõe para a inclusão no espaço interrelacional, é reconhecido como próprio do estado de maturidade. Integrado neste estádio de virtude, propõe-se também o humor, como uma disposição do ser que concorre para níveis elevados de qualidade existencial, particularmente nas idades mais avançadas. Não se pode imaginar uma pessoa sábia que não tenha aprendido a rir-se. Importa, por isso, no processo e percurso do amadurecimento, cultivar uma atitude positiva, não apática. Uma atitude que seja caracterizada pela utilização do saber, que se reporta a um conjunto de capacidades relacionadas com o modo como as pessoas podem raciocinar sobre as suas adaptações. Os estilos de pensamento que se encontram no jeito como cada um de nós aborda e integra a realidade. A inteligência existencial, a inteligência social, também a inteligência emocional, reconhecidas como capacidades que nos tornam conscientes do eu, do outro e do mundo. Neste movimento existencial, no cada vez mais longo processo de amadurecimento humano, importa aspirar a bons níveis de controle pessoal, de modo particular no que se refere aos impulsos emocionais, à autorregulação emocional. A diferença entre privilegiar o controle do mundo externo e o controle do mundo interno traduz-se na libertação do ser que, dominado pelo freudiano id, dos medos, impulsos, paixões e desejos, se afirma na serenidade do ser capaz de se ajustar para além da realidade sentida. Condição em que se manifesta de forma exponencial a inteligência espiritual, associada à capacidade humana de se projetar na transcendência e, através desta, potenciar toda a realização existencial. A personalidade acaba por revelar-se em melhores níveis de estabilidade à medida que as pessoas avançam na idade, criando condições mais favoráveis ao florescer da relação com o transcendente. Por esta razão, são muitos os investigadores que, no encalço da teoria das inteligências múltiplas, têm defendido a existência de uma competência humana diferenciada, a inteligência espiritual. A inteligência humana que tem uma faceta espiritual, que é percebida como a capacidade de estabelecer relação e construir-se a partir do absoluto, o que está no início e no fim de tudo, o fundamento e o sentido. Trata-se de um conjunto de habilidades específicas e competências que se revelam através de componentes operacionais. A capacidade de transcendência, a capacidade de alcançar estados espiritualmente elevados, a capacidade de investir em atividades, eventos e relações com a marca da transcendência, a habilidade de utilizar recursos espirituais para a resolução de problemas da vida, a capacidade de ser virtuoso e de se comportar efetivamente como tal. A inteligência espiritual aparece ainda como a fé, a humildade, a gratidão, a habilidade para regular emoções, capacidade para perdoar e amar. Esta inteligência reporta-se a uma disposição existencial plena de sentido e de valor, razão última da existência. Ela permite a criação de relações que integram e interligam num todo espiritual as ancestrais dimensões do soma, psique e pneuma. Até pela simples razão de que a inteligência, sem o corpo e o espírito, mantém a lucidez, mas rouba-nos o desejo e o sonho. A inteligência espiritual aparece como um conjunto de habilidades e competências que fazem parte do conhecimento adaptativo relativamente às problemáticas da vida. A inteligência corresponde à necessidade de significado, de propósitos reais e valores mais elevados, às questões fundamentais da existência humana. A essência do ser humano é a abertura ao infinito. É a ânsia de conhecer sem limites, amar sem medida. É a virtualidade para a transcendência. Ainda que de forma diferenciada, praticamente todas as correntes espirituais
concordam no sentido de proporcionarem experiências que resultam da ideia de inter-relação entre todas as coisas e entre todos os acontecimentos, onde uma fonte criadora ou um poder cósmico permeia toda a vida e a ação humana. Níveis altos de inteligência espiritual correlacionam com a flexibilidade, com a consciência do self, com a capacidade excepcional de enfrentar e transcender a dor. Trata-se da inteligência com que enfrentamos e resolvemos os problemas da vida. A inteligência com que podemos colocar os nossos atos e a nossa vida num contexto mais amplo, mais rico, porque mais significativo. A inteligência com que podemos determinar que uma ação e uma opção existencial é mais importante que a outra. Este tipo de inteligência exige que sejamos honestos, cognitivamente honestos, emocionalmente honestos, honestidade de coração, honestos connosco próprios, antes de mais. Requer que assumamos frontalmente as opções, mesmo quando damos contas que elas são difíceis. Níveis elevados de inteligência espiritual pressupõem uma sólida integridade, exigem que estejamos conscientes da essência do nosso ser e vivamos transcendendo todos aqueles fragmentos que polarizam a nossa vida. Trata-se do tipo de inteligência que nos apoia na reconstrução pessoal, após as situações ou acontecimentos dolorosos, de ruptura e de elevada densidade destruturante. Exige uma atitude total e permanente abertura à novidade. Faz com que recuperemos a capacidade de encarar a vida e os outros com uma atitude pura e genuína, sem ressentimentos. Os sentimentos ressentidos, que são o veneno que tomamos à espera que os outros morram. O tipo de inteligência que nos afasta do refúgio confortante do nosso saber e que impulsiona a aprendermos constantemente aquilo que não sabemos. Exige que vivamos mais das perguntas do que das respostas. As pessoas que se projetam na transcendência através desta inteligência espiritual tendem a procurar o conhecimento e o comportamento semelhantes àqueles que hoje são psicometricamente traduzidos como os sábios. Esta indagação para a verdade e para a relação pessoal com o ser superior é uma das características, no âmbito da psicologia positiva, é uma das características empíricas da sabedoria. Essa disposição de ser favorecida pela fraternidade, pela sincronia com a natureza, pela oração e pela meditação. Neste contexto, não nos faltam estudos que nos últimos anos relacionaram a inteligência espiritual com a sabedoria e o religioso, com o avançar da idade. Há uma percepção empiricamente generalizada de que a vivência séria da espiritualidade condiciona o modo de viver e de encarar os acontecimentos da vida, tornando o comportamento do crente diferente daquele que tem pouca ou nenhuma fé. O desenvolvimento espiritual, ao ritmo do próprio desenvolvimento humano, pode ajudar na promoção das características do pensamento pós-formal, contribuir para o bem-estar psicológico, origem e fonte da sabedoria, cuidado que envolve o momento final da vida. E termino. Os resultados alcançados no estudo do bom amadurecimento humano experienciam-se na capacidade de utilização desta inteligência espiritual, em que o sentido da experiência existencial é a experiência do movimento intencional da transcendência, que é a liberdade também. Que este fogo, roubado aos deuses, também pelo professor Manuel Sérgio, jamais se apague nas gentes de Portugal. Obrigado.